Olá e bem-vindos. Hoje, o material que a gente tem na mesa é intenso. São transcrições de uma série de vídeos do youtuber Nando Moura. E o alvo é um só, o Movimento Brasil Livre, o MBL. As acusações são muito diretas, bem pesadas, e as fontes se apresentam quase como um dossiê, sabe? Uma coleção de provas. É isso. Basicamente, a gente vai tentar abrir essa caixa preta das acusações do Moura para entender não só o que ele diz, mas como ele constrói essa imagem. A imagem de um MBL que teria se perdido no caminho. E os temas são explosivos, né? A gente vai passar por dinheiro, poder e ideologia. E o que a fonte descreve como táticas de ataque bem agressivas. Ok, vamos desempacotar isso então. E o ponto de partida, que parece ser a base de todo o resto, é a acusação de que o MBL teria jogado pela janela seus princípios. Os princípios mais sagrados, principalmente quando o assunto é dinheiro público e a forma como eles estão montando o futuro partido. A primeira grande acusação que as fontes detalham é a do fundão eleitoral. É um ponto que o Moura explora com muito afinco, porque ele pinta um quadro de uma ironia gigantesca, né? O MBL, que construiu sua imagem criticando o uso de dinheiro público em campanhas, de repente é acusado de usar esse mesmo dinheiro e, assim, com vontade. A fonte até resgata uma promessa do Kim Kataguiri, que teria dito: mesmo se o fundão for de 20 trilhões, eu nunca vou usar. E aqui a gente já percebe a tática narrativa do Moura. Ele não está só listando gastos. Ele pega um dado concreto, como o uso do fundão, e o transforma num símbolo de traição, sabe? A ideia é mostrar que o dinheiro não é apenas dinheiro. É o que teria corrompido os princípios originais do movimento. E isso serve de ponte para a segunda grande acusação. Que seria? A de que eles estariam construindo um partido para se perpetuarem no poder, e não para servir a uma causa. Os gastos são apresentados como a primeira evidência disso. As fontes são bem específicas. Citam mais de R$86 mil pagos à empresa de produções artísticas do irmão de Renan Santos, o Alexandre, para fazer videoclipes de campanha. E os números continuam. Os documentos que o Moura apresenta indicariam mais de R$400 mil só em impulsionamento de redes sociais, para candidatos ligados ao movimento, como Amanda Vettorazzo e o Renato Batista. E tem os gastos que, sinceramente, chamam a atenção pela bizarrice. R$41 mil em caixas de papelão. E R$16 mil num boneco inflável do adversário político Guilherme Boulos. Sabe, às vezes são esses detalhes que mais pegam. No meio de discussões sobre o futuro do país, sobre filosofia política, a fonte joga na mesa um boneco inflável de R$16 mil. É o tipo de imagem que gruda na mente, né? E que o Moura usa com muita eficácia para pintar um quadro de, de frivolidade com o dinheiro do contribuinte. Exatamente, é um detalhe que humaniza a crítica e a torna memorável. E é a partir dessa base, dessa suposta mudança de postura financeira, que a narrativa avança. Avança para a estrutura do futuro partido do MBL, o Partido Missão. A alegação é que ele já nasceria com problemas graves de concepção, que a fonte classifica como nepotismo e autoritarismo. Peraí, vamos voltar um pouco nessa questão da estrutura. A acusação é que os pais e irmãos dos líderes, todos morando em São Paulo, seriam presidentes de diretórios em outros estados. Como isso funcionaria na prática? Isso parece logisticamente bizarro, para dizer o mínimo. A fonte explica como isso seria viável. A fonte não detalha a logística, mas foca no princípio da coisa, sabe? A acusação de Moura é que isso, na prática, centralizaria todo o poder nas mãos de duas famílias, a Santos e a Duval. Independentemente de como funcionaria, a imagem que ele quer passar é a de um partido de donos, não de membros. E isso é reforçado por outros pontos do estatuto que ele analisa. E quais seriam esses pontos? A narrativa se baseia em 3 pilares. O primeiro, como a gente falou, é o nepotismo. O segundo seria o autoritarismo no estatuto. A criação de membros natos, com poder vitalício, o controle total da Executiva Nacional sobre os diretórios, podendo dissolvê-los a qualquer momento, e critérios muito vagos e subjetivos para expulsar quem discordar da cúpula. Basicamente, um sistema à prova de oposição interna. Essa é a interpretação da fonte. E o terceiro pilar é uma cláusula específica que gerou muita polêmica,
a inclusão de despesas com restaurantes e lanchonetes no estatuto do partido. Ok, mas incluir gastos com restaurantes, isso é realmente uma prova de corrupção, como a fonte alega? Ou é só uma questão de transparência burocrática? Qual é o peso real dessa acusação? Essa é a questão central que o Moura explora. Ele argumenta que, embora não seja ilegal, é moralmente suspeito. Ele faz a comparação direta com o Partido Novo, dizendo, vejam, eles não precisam colocar isso. A tática é sugerir que o MBL está criando brechas legais para potenciais abusos, mesmo que nenhum abuso tenha sido provado ainda. É uma acusação sobre a intenção por trás da regra. A defesa do MBL, segundo a fonte, foi dizer que apenas seguiram o que a lei permite, mas a réplica é que a lei permite, não obriga. Entendi. Então a narrativa construída é: o dinheiro público corrompeu os princípios e agora eles estão criando uma estrutura de poder familiar, autoritária e com brechas para potenciais abusos. Exato. Essa é a fundação de todo o argumento. Mas essa ideia de que o dinheiro e a estrutura do partido são controversos leva a uma pergunta inevitável. Que tipo de pensamento está guiando tudo isso? Porque as acusações do Moura não param no dinheiro. Ele mergulha fundo nas supostas influências ideológicas do MBL. E aí que a coisa fica bem mais pesada. Fica muito mais pesada. O ponto central aqui é o convite feito pelo MBL a Curtis Yarvin, também conhecido como Mencius Moldbug, para um dos congressos do movimento. A fonte se dedica a explicar quem é Yarvin para o público. Ele é descrito como um pensador da direita radical que defende abertamente a substituição da democracia por uma espécie de monarquia absolutista high-tech, a tecnomonarquia. E não para por aí, certo? As acusações sobre as ideias dele são bem mais graves. Sim. A fonte afirma que Yarvin defende a institucionalização da escravidão e que teria dito que povos negros possuem um intelecto inferior. O ponto de Moura não é dizer que o MBL concorda com tudo isso, mas sim questionar por que dar palco a uma figura com ideias tão extremas. Para a narrativa dele, isso é um sinal de que, por trás da fachada liberal, haveria uma simpatia por ideias autoritárias. E a fonte também fala muito sobre a parte visual, a estética. Sim, e isso é um campo de batalha simbólico. Moura pega imagens de eventos do MBL, um membro vestido de Mussolini, o uso de estandartes que lembram os do Império Romano, e as apresenta como prova de um flerte com o fascismo. Para a narrativa dele, não importa se o MBL alega ser uma brincadeira ou uma referência histórica. O que importa é a imagem que fica, conectando o movimento a uma ideologia autoritária na mente do espectador. E essa linha de acusações sobre conexões com extremistas continua. As fontes mencionam o nome de Ben Pontes, que seria assessor do deputado Guto Zacarias. Qual é o caso dele? O caso é sobre interações online de Pontes com um youtuber chamado Vic Vanilla, que Moura descreve sem rodeios como um neonazista. A fonte apresenta a defesa do MBL na época, que teria sido a de que essas interações, como curtidas e compartilhamentos, foram um erro, ou resultado de automações de redes sociais, um bot ou algo do tipo. Um acidente digital, basicamente. E como Moura contesta isso? Ele contrapõe com o que seriam prints de tela. Nessas imagens, Pontes não estaria apenas curtindo, mas escrevendo "Tamo junto, irmão" para essa figura, e supostamente compartilhando conteúdo de supremacia branca. Isso transforma a acusação de um deslize para uma suposta associação consciente. E a fonte ainda adiciona outra camada, falando de um colunista da revista do MBL, Antônio Vargas, que teria compartilhado imagens consideradas blasfemas, retratando Cristo de forma sexualizada. O que, somando tudo, cria um quadro bem sombrio. Exatamente. Se conectarmos isso ao quadro geral, a narrativa que o Moura constrói é a de um movimento que estaria normalizando e até se associando a figuras e ideias radicais, enquanto se vende para o grande público como uma alternativa moderada, liberal e razoável. Ok, saímos do dinheiro, passamos pela ideologia e agora chegamos às ações políticas concretas. É aqui que as fontes tentam mostrar como tudo isso se reflete no dia a dia lá no Congresso.
O caso mais detalhado é o de um voto do deputado Kim Kataguiri. Sim, sobre a mistura de etanol na gasolina. A alegação de Moura é que o Kataguiri votou a favor de um projeto que permitiria aumentar o percentual de etanol para até 35%. E a fronte se dedica a explicar as consequências práticas disso para o cidadão comum. Que seriam basicamente problemas mecânicos nos carros. Exato. Segundo a análise apresentada, esse aumento de etanol poderia danificar seriamente componentes de veículos, especialmente os mais antigos ou importados. A fonte lista as peças: bomba de combustível, bicos injetores, catalisador. E estima que os custos de reparo poderiam chegar a milhares de reais por carro. Ou seja, a fonte traduz um voto complexo em Brasília para um prejuízo direto no bolso do eleitor. Certo. Mas políticos tomam decisões impopulares o tempo todo. Qual é a acusação específica aqui, além do voto em si? A acusação central é sobre a resposta do MBL à controvérsia. Moura alega que a reação do movimento seguiu um roteiro. Primeiro, teriam negado o voto. Depois, confrontados com a prova, teriam admitido, mas tratado com desprezo e arrogância os próprios seguidores que os questionaram, chegando a chamá-los de burros por não entenderem a complexidade do projeto. Então, o argumento do Moura é que esse episódio é a prova de que o MBL virou as costas para a própria base. Precisamente. Ele usa esse caso como um microcosmo de uma traição maior. Ele o apresenta como a prova de que o MBL teria deixado de defender o cidadão comum para priorizar outros interesses. E para reforçar essa ideia de hipocrisia, ele traz outro exemplo, a chamada Lei Danilo Gentili. Que foi uma lei proposta pelo próprio Kim Kataguiri, certo? E que, ironicamente, serviria para proteger cidadãos que criticam políticos. Exatamente. E aqui a fonte aponta o que seria uma contradição gritante. Enquanto o Kataguiri propunha essa lei, o MBL estaria, ao mesmo tempo, tentando censurar na justiça mais de 40 vídeos críticos do Nando Moura. E qual foi o resultado dessa ação na justiça? O movimento teria perdido em segunda instância. E a fonte faz questão de citar um trecho da decisão judicial. A decisão, segundo o material, foi basicamente dizer: olha, se a gente tirar os vídeos do Nando Moura do ar, só o MBL vai poder falar sobre esse assunto. E numa briga, os dois lados precisam ter voz. Foi uma defesa direta da liberdade de crítica, o que Moura aponta como o auge da ironia em toda essa situação. Essa série de acusações culmina no que o Moura descreve como uma operação em pleno funcionamento, uma máquina de assassinar reputações. A ideia é que não são casos isolados, mas parte de uma estratégia. Exato. A alegação central é que assessores parlamentares, que são pagos com dinheiro público, se dedicariam a orquestrar ataques coordenados e sistemáticos online contra qualquer pessoa que critique o movimento. É uma acusação de uso da máquina pública para fins privados de perseguição política. E as fontes dão algum exemplo concreto disso? O caso principal usado para ilustrar essa tese é o do deputado Guto Zacarias. A fonte o acusa de ter um gabinete lotado com 22 assessores. 22 assessores. Eu me lembro que o número excessivo de assessores era exatamente o tipo de coisa que o MBL se tornou famoso por criticar em outros políticos. Essa é a contradição que o Moura explora. Ele aponta o custo disso, que se aproximaria de 10 milhões de reais ao longo do mandato, e depois conecta esses assessores à suposta máquina de ataques. Além disso, a fonte alega que o Zacarias teria apoiado um projeto de lei que, na prática, beneficiaria grileiros, incluindo uma figura descrita como o maior desmatador individual da história. A narrativa aqui é: o dinheiro público paga os assessores que, em vez de trabalharem para o público, atacam críticos e defendem projetos controversos. E para fechar essa ideia, as fontes mencionam um curso que o MBL promove. Moura, isso é a confissão, o smoking gun de toda a sua tese. Ele interpreta isso como um sinal de que o movimento adota uma filosofia onde os fatos são secundários. O que importaria de verdade é a história que se consegue contar, a narrativa que se impõe, independentemente de ser verdade ou não. Se conectarmos todos esses pontos, a imagem que as fontes pintam é a de uma engrenagem. Uma engrenagem que usaria recursos públicos não apenas para atividade parlamentar, mas também para fortalecer a própria imagem e principalmente para silenciar e descredibilizar vozes dissidentes através de ataques coordenados.
Fazendo um resumo, então, as alegações de Nando Moura que a gente analisou constroem um retrato do MBL como um movimento que teria traído completamente os seus princípios originais. A narrativa que ele tece é a de que eles adotaram as mesmas práticas financeiras e políticas que antes condenavam, que teriam se aproximado perigosamente de ideologias extremistas e, no fim das contas, usado a máquina pública para atacar os críticos. Exato. E para fechar, as fontes trazem uma história pessoal do próprio Moura, que nos convida a uma reflexão maior, sem que a gente precise endossar as acusações. É a história do pai dele. A fonte conta que o pai de Nando Moura, no passado, foi um grande apoiador de um político local do PT. Ele acreditava na promessa de mudança, fez campanha. Mas, ao entrar na política e ver a corrupção de perto, ele se tornou o maior crítico daquele mesmo político. Uma história de desilusão. Uma história de desilusão que serve como uma parábola para todo caso contra o MBL. E essa anedota contida no material levanta uma questão que vai além dessa briga específica. O que acontece quando um movimento que nasce como uma força antissistema, como uma promessa de renovação, começa a ser acusado de se tornar parte do próprio sistema que prometeu combater? E, talvez mais importante, como os apoiadores lidam com o abismo que pode se formar entre a promessa original e as ações que eles passam a testemunhar.